chorei. Agora que voltou, sorri, sorri, sorri. Saiba que o simples perfume de uma flor pode vir e ser um grande amor na sua vida. Não gaste palavras pra dizer. Boa tarde, espero que todos estejam bem, né? Quinta-feira quase acabando, não sei para quem tem aula à noite, mas eu encerro às 5h40, já tô esperando um sextou aí amanhã, muito animado. Espero que todos vocês também estejam bem. Vamos começar, né, para não atrasar vocês e os seus compromissos após o nosso horário. Aí tem alguns cursistas ainda que estão faltando, mas vocês que chegaram no horário, vamos manter o horário previsto. Vou colocar para apresentar aqui, e aí o que vocês se sentirem à vontade para perguntar, questionar, né, auxiliar nas discussões, fiquem à vontade. Então, hoje nós vamos ver, lembrando que a metodologia, né, do Design Thinking, ela tem 5 etapas. Hoje nós iremos ver a segunda etapa, que é a etapa da interpretação. Na última aula, né, quinta-feira passada, nós vimos a primeira etapa, que foi, né, a etapa da descoberta. E hoje nós vamos ver a parte da interpretação. O próprio nome, assim, deixa eu só ver se eu coloquei para gravar. Sim. O próprio nome já induz, né, que a interpretação eu vou ter que interpretar determinados dados, né, que foram coletados na etapa da descoberta, que foi a etapa anterior a essa, né? Então, eu vou ter que interpretar esses dados, e eu vou interpretar esses dados a partir de 3 momentos que vão ser apresentados aqui. Então, aqui só para retomar a nossa agenda, estamos na reunião 5, apesar que nós não tivemos uma, né, pelo fato que foi feriado. Mas então na próxima reunião vai ser a terceira etapa, que é a ideação. E aí no último dia de aula, ali, dia 6/7, todo mundo animado para as férias, a gente vai finalizar a nossa reunião com um nivelamento, né? Vocês não tiveram o nivelamento, então vocês vão ter ele provavelmente concentrado, assim, algumas informações. E aí a gente retorna lá final de julho, na semana ali do dia 25/7. Como que vai funcionar a nossa agenda? Então, 10 minutinhos iniciais de acolhimento, mais ou menos. Esse acolhimento, ele tem um lado, assim, que puxa para essa etapa da interpretação. Os próximos 25 minutos, mais ou menos, então, vão ser para enfatizar os conceitos importantes relacionados a essa segunda etapa, que é o da interpretação. Mais ou menos vocês vão ter 35 minutos para ficarem nos grupos, né, desenvolvendo aquele slide que vocês já abriram ele na semana passada. E aí vocês vão socializar no finalzinho. Acredito que 1, 2 grupos no máximo, assim, que vai conseguir apresentar para nós. Então, quais são os objetivos da nossa aula hoje? Compreender a etapa da interpretação e as fases que estão presentes nela, conhecer possibilidades de atividades e de como organizá-las para a realização desta etapa com os estudantes e planejar o desenvolvimento dessa etapa com o grupo de estudos para posterior aplicação com os estudantes. Lembrando, assim como eu reforcei na semana passada, no momento que eu vou apresentando os slides, né, que esses slides iniciais, passando o acolhimento, eles são mais teóricos ali para nós entendermos juntos, né, como que funciona essa etapa da interpretação, porque assim como vocês estão aprendendo algo novo, acho que eu me recordo no primeiro dia de aula, acho que só um professor dessa turma, né, que comentou que já conhecia a metodologia. Eu estou me inteirando, conhecendo essa metodologia, então ela é bem completa, então a gente está aprendendo junto no grupo aqui. Mas assim, no momento assim da explicação,
Se vocês quiserem anotando, né, informações que vai contribuir para depois, quando vocês estiverem lá nos grupos separadamente, melhor. Tudo que vocês forem anotando aqui que pode contribuir para vocês enriquecer os slides com o plano de aula de vocês, vai ficar um trabalho mais completo. Então, chegando ao nosso acolhimento. Alegrias, tristezas e até a luta pela sobrevivência podem ser vistas por meio de fotografias. Mais do que registrar momentos, as fotos transmitem mensagens, contam histórias e levam a importantes reflexões. Nesse sentido que vem falando da fotografia, eu vou apresentar para vocês no Jamboard, já vou disponibilizar o link, uma foto de uma pessoa mundialmente conhecida, e aí vocês vão olhar essa foto. Caso vocês conheçam quem é esta pessoa, então vocês vão trazer assim qual o que essa pessoa contribuiu para a história ou não, né? Não sei. Mas caso vocês não conheçam a foto, qual impressão que vocês conseguiriam tirar dessa foto? Ou seja, como que vocês iriam interpretar essa foto, tá? Então, eu vou enviar aqui o link do Jamboard para vocês, aqui no chat. Vejam se vocês conseguem abrir e fazer a edição. Aí, enviado para vocês. Então, no Jamboard diz o seguinte, aqui até que vocês vão entrando. Construa uma breve explicação baseada no que você sabe sobre essa pessoa que está na foto. Se não souber nada sobre a pessoa, coloque as suas impressões a partir dos elementos presentes na fotografia, tá? Então, ali, se vocês quiserem colocar o nome da pessoa e aí explicar, né, alguns pontos positivos ou negativos que essa pessoa tem, não sei. Então, fiquem à vontade para expressar as opiniões. Vocês podem usar aqui a barra ao lado esquerdo, usar a opção nota adesiva. Né? Vocês clicam ali e escreve. E aí, vocês vão posicionando essas notas adesivas ao longo do Jamboard. Agora, eu aguardo vocês. Acredito que uns 3 minutinhos seja suficiente para que vocês escrevam alguma impressão sobre essa foto. Caso alguém não consiga acessar, aí vocês me avisam. Já começou a aparecer as notas adesivas de vocês. Vamos ver o que vocês estão colocando. Só vou aumentar um pouquinho mais aqui. Deixa eu ver se eu consigo modificar o de vocês. Para aumentar. Então, Nelson Mandela, primeiro presidente negro da África do Sul, exemplo de líder. Símbolo da luta contra o apartheid, não sei na verdade a pronúncia correta, na África do Sul. Nelson Mandela, pessoa serena, que lutou pela liberdade civil e contra o racismo. Um grande exemplo de líder que lutou pela educação. Ele representa liberdade, esperança, resistência, luta e amor.
Nelson Mandela foi um líder e lutou pela liberdade, ganhou liberdade dos negros, né? Ganhou o Prêmio Nobel Mundial pela Paz, líder africano que lutou contra a discriminação racial, foi um líder... Peraí, esse aqui tá em cima, deixa eu puxar. Foi um líder pela paz, lutou contra a discriminação racial. Ok, né? Foi uma tarefa, eu acredito que fácil, né? Todos conseguiram identificar de primeira, assim, quem era a pessoa representada nessa foto. Então, vocês trouxeram a interpretação, né? Ou trouxeram o ponto de vista de vocês a respeito dessa foto. Mas caso eu colocasse uma foto, assim, que nós não soubéssemos, né, de quem se tratava essa pessoa, mas talvez por algumas referências que estariam nessa foto, alguns traços, nós conseguiríamos talvez trazer um relato, né, sobre essa pessoa, nós traríamos uma impressão sobre ela, né, de certo modo, nós estaríamos então interpretando essa foto. Então, ok, obrigada. Deixa eu ver quantos participaram aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Obrigada por todas as participações. Então, nesse sentido, falando de interpretar algo, é o que nós vamos ver na aula de hoje em relação à segunda etapa da metodologia, que é a interpretação. Nesse slide aqui, nós temos então um caminho, né, traçado por 5 pontos. E esses pontos, então, eles representam as etapas, né, da metodologia Design Thinking. Nós passamos semana passada pela primeira etapa, que foi a da descoberta. E dessa descoberta nós tínhamos que preencher um slide lá, né, que continha 3 momentos, que é o desafio, a pesquisa e as inspirações, né? O desafio, então, nada mais é do que aquela questão lá que vocês elaboraram em forma, uma pergunta mesmo, né? Ou ela vira um objetivo. Então, é o que vocês pretendem que os alunos de vocês respondam. Aí, o outro item da descoberta é a pesquisa. Então, de que maneira vocês, professores, estão pensando em iniciar esse conteúdo, né, essa temática para desvendar esse desafio. Então ali, tipo, semana passada vocês sugeriram palestrantes, ou vocês iriam organizar um formulário para que os alunos respondessem, ou fazer que os alunos pesquisem sobre determinado tema, não sei, foi muitas possibilidades que vocês trouxeram na semana passada. E as inspirações é a forma como eu vou avaliar, começar a avaliar todas essas informações que foram trazidas pelos alunos. Aqui, essas inspirações, elas já ligam daí no tema de hoje, que é a interpretação, tá? E aí, essas inspirações, por exemplo, eu quero que meus alunos apresentem o que eles encontraram, eu quero que os alunos falem sobre a palestra que eles ouviram, eu quero fazer uma roda de conversa para que esses alunos se situem e a gente comece discussões a partir de perguntas engajadoras, não sei, tá? Inclusive depois, quando nós abrirmos os slides lá que vocês vão modificar, eu vou retomar essa etapa da descoberta, porque eu lembro que alguns grupos semana passada não tinha dado tempo, né, de incluir as informações que precisava no slide da descoberta, que foi o da aula passada. Então, hoje nós vamos tentar já deixar os dois em dia. Tanto o de hoje, que é o interpretação, quanto o da semana passada, que é o da descoberta. Eu vou dar uma retomadinha de novo ali para vocês já incluir e se inteirar para não deixar atrasar os slides. Que daí na semana que vem, que é o da ideação, aí a gente consegue se concentrar mais só naquele slide ali, né, o que precisa ser feito. Então, para início de conversa, então na interpretação, devemos transformar histórias em insights valiosos. Ou seja, que histórias são essas? Por exemplo,
Na aula passada, então, vocês pensaram as formas como vocês querem, né, que os alunos coletem as informações para vocês. Aí vocês agora estão com várias informações. E aí, essas informações, por exemplo, se os alunos forem estão falando com vocês a respeito do tema mercado de trabalho, por exemplo. Então, cada aluno vai trazer uma informação. Então, vocês têm vários insights, né? Várias informações a respeito desse tema mercado de trabalho. E eles são valiosos, porque é a partir deles, né? A partir do que os alunos estão contando para vocês, que vocês vão interpretar esses dados. Né? Então, vocês vão entender melhor o que significa essas observações para relacioná-las ao seu desafio e usá-las como inspiração. Aqui tem uma pergunta, por exemplo, assim: coletei várias informações na descoberta. Como posso interpretá-la? Então, essa pergunta é o que vai ser respondida a partir dessa segunda etapa, que é a interpretação. E aí, esses insights, né, essas percepções, aí elas são valiosas se eu conseguir absorver todas as informações que os alunos estão me passando a respeito do desafio que foi proposto a eles. Então, quais são as fases da interpretação? Então, são essas 3 ali destacadas, que é o que vocês vão precisar desenvolver hoje quando vocês se separarem nos subgrupos. Conte histórias, procure por significados e estruture possibilidades. Então, vai ser essas 3 que os próximos slides vão estar falando a respeito, e são a partir desses 3 momentos que nós vamos organizar o nosso slide hoje. Então, o primeiro, conte histórias. Então, nessa fase, busque estruturar os estudos ou atividades já realizadas pelos estudantes em histórias. Os alunos poderão compartilhar o que aprenderam durante a descoberta, contando histórias sobre o tema do desafio e as pessoas envolvidas nele. Por exemplo, aqui, se o tema de vocês é mercado de trabalho, e vocês pediram para que os alunos fizessem uma pesquisa na internet e na comunidade, né, sobre mercado de trabalho. Um exemplo. Aí esses alunos, então, eles vão trazer várias informações. Eles vão trazer várias histórias para vocês. E essas informações vocês vão anotar, que é o que o slide seguinte fala, que aqui embaixo do parágrafo fala. É importante que essas histórias sejam documentadas e compartilhadas entre os estudantes. Então, aqui é importante, né, documentar o que você ouviu dos alunos, né? E uma opção, então, seria escrever essas informações. Você pode escrever num papel adesivo ou num papel normal, ou organizar um mural de ideias ali com registros escritos sobre essas informações. Claro que eu também posso usar ferramentas digitais como Jamboard, Google Docs, Padlet. Então, anotar essas informações que os alunos estão trazendo para vocês. Porque vocês lançaram um desafio para os alunos, que é aquela pergunta. Aí vocês, na aula passada, então, falaram quais seriam as formas que esses alunos teriam que pesquisar, né? Aí, não sei quais foram as formas que vocês sugeriram. Agora, esses alunos estão vindo carregados de informações para responder o desafio. E aí, então, como que nós vamos organizar? Então, o primeiro deles é ouvir tudo que os alunos têm a trazer e a contribuir para responder o desafio. O outro é o procure por significados. Então, neste momento, é importante pensar nos temas que norteiam as histórias ouvidas na etapa anterior. Movimente os registros e agrupe as histórias que foram trazidas. Verifique quais são mais relevantes e mais instigantes para o desenvolvimento do desafio. Aí tem uma pergunta ali. Quais temas devem ser melhor estudados e aprofundados? Bom, como nós estávamos falando na primeira etapa aqui, que é o Conta Histórias, os alunos vão trazer várias informações para vocês. Vocês anotaram tudo. Mas agora, procure por significados, ou seja, vocês vão começar a decifrar essas informações e inspirações, tá?
E aí, vocês não vão conseguir falar sobre tudo que os alunos trouxeram. Às vezes vocês vão ter que agrupar isso em categorias para verificar o que vai ser mais relevante ou o que vai ser mais instigante da continuidade, né, nessa conversa para responder o desafio. E o último seria, no caso, o estrutura e possibilidades. Então, vocês estão com várias informações, já separaram somente algumas. Agora, como que vocês vão mostrar isso para a comunidade escolar, né? Mostrar esses dados, esses resultados que os alunos trouxeram, tá? Então, transforme os resultados dos significados e da escolha dos temas mais relevantes em ações e oportunidades de resolver o problema. Então, aqui tem algumas sugestões, ó. Crie materiais visuais como mapa mental, diagrama, fluxograma. Desenvolva perguntas para estimular opiniões. Coloque as respostas das perguntas em um brainstorm, né, que é a tempestade de ideias, né? Todas essas informações que foram coletadas aí, as que vocês acharam mais pertinente de mostrar para a comunidade. Esses insights, né, então, que vão ser trazidos pelos alunos, essas percepções, elas só se tornam valiosas, né, se a gente usar ela como uma oportunidade inspiradora. E claro, então, ali a sugestão, né, de transformar essas questões aí trazidas por um brainstorm, né, que funciona como um trampolim das ideias, né, e é importante selecionar as mais relevantes, né, que vão ter mais representatividade, que vão ser mais debatidas, mesmo que às vezes pareça difícil de solucionar. Então aqui é como que eu vou estruturar, organizar, apresentar essas ideias. Agora, nós vemos então esses 3 momentos aí que a gente verificou, que é o estrutura e possibilidades, que é o procure por significados e o conta histórias. A gente vai ver aplicado a uma aula do RCO, sobre projeto de vida. Mas vocês vão pensando lá no desafio de vocês, como que ela já vai se encaixando. Aqui é só um exemplo para mais ou menos vocês terem a noção para quando partirem para o tema de vocês. A aula proposta. Algum professor quer comentar alguma coisa? Eu escutei um barulhinho. Não, acho que não, né? A aula proposta aqui é a 33, né, de projeto de vida. Ela fala sobre marketing digital. Então, aqui o tema é marketing digital e a aula foi uma aula escolhida ali, a 33. Poderia ser qualquer uma outra, tá? Aqui só tá para representar, para dar exemplo. O objetivo da aula é conhecer as áreas de atuação dos profissionais do marketing digital, bem como as características e oportunidades dessa carreira. Aí dessa aula foi elaborado um desafio, igual vocês fizeram de vocês, né? Com o início lá, como nós podemos entender as características do marketing digital e divulgar à turma campanhas inspiradoras. Então, essa é a pergunta, o que o professor busca que os alunos respondam. Aí, só lembrando, então, que essa aula, ela faz parte do eixo empreendedorismo. Lembra que na aula passada nós vimos que projeto de vida, que é um itinerário formativo, tem 4 eixos. Então, essa aula 33 se encaixa no eixo empreendedorismo. Essa aula se encaixa com a competência 6 da BNCC, lembrando que são 10. E aí, dessa competência, então, associa uma habilidade específica ali, que é do itinerário formativo em relação à competência geral 12, tá? Mas aqui vamos ver no exemplo, como que funcionaria, então, esses 3 momentos. Inclusive, quando vocês se separarem nos subgrupos, no slide que vocês vão ter para responder sobre a interpretação, vocês podem separar em 3 balãozinhos, igual tá aqui, ó. O primeiro, que tá falando do conta histórias, o segundo, de procurar os significados, e o terceiro, de estruturar as possibilidades. Hoje, vocês podem organizar em 3 balãozinhos separados, assim, para
em cada balãozinho ter a informação necessária relacionada lá ao desafio de vocês. Então vamos ver o primeiro. Analisar as informações geradas na descoberta sobre o nível de conhecimento sobre as áreas de atuação do marketing digital. A intenção é identificar quais conceitos são considerados mais importantes e pertinentes para serem adaptados de forma a atingir a comunidade escolar. Então aqui os alunos fizeram a pesquisa sobre marketing digital, trouxeram várias informações. Então eu vou começar a ouvir todas essas informações. Aí no segundo momento, procure por significados. O levantamento dos conceitos mais relevantes irá definir os temas a serem abordados pelos estudantes. Ou seja, de todas essas observações trazidas pelos estudantes, eu vou levantar aqueles que são mais relevantes. Aí os estudantes irão entender as necessidades identificadas. Os grupos definem como serão divulgadas essas informações na comunidade escolar e podem ir refinando a pesquisa. Então foi definido que sobre marketing digital nós vamos falar só sobre X tema. Então agora vamos começar a refinar melhor esse tema, né? Porque a gente fez uma pesquisa talvez ampla, agora a gente vai ter que refinar um pouquinho mais. E aí o final, né? Os grupos podem criar um mapa mental que apresente os principais insights gerados a partir da análise e busca de significados nos dados e informações geradas na descoberta. Aqui é como então que eu vou apresentar essas informações para a comunidade escolar. Aqui no caso dessa aula sobre marketing digital vai ser elaborado um mapa mental, né, apresentando essas ideias que foram separadas ali como as mais relevantes. Aí, quando nós nos separarmos também para esse trabalho nos pequenos grupos, aqui se vocês quiserem até tirar um print dessa tela para vocês já terem quando vocês forem para os subgrupos, que está explicando um pouquinho melhor também como que vai ser as 3 etapas. Então, a primeira, conta histórias. Então, o que vocês vão colocar ali? Como? Vocês vão fazer uma pesquisa, uma entrevista, uma investigação, uma roda de conversa, uma produção textual. Onde? Como que vocês vão registrar isso? Em papel, em meio digital, em formulário? E quando vai ser a entrega e início do compartilhamento dessas informações dos alunos? Aí no procure por significado, então vocês vão começar a organizar os conhecimentos por temas, vão verificar ali, dar significados e encontrar ligação entre esses temas, vão colocar as ideias sistematizadas em um registro, ou seja, ver as quais são mais relevantes, a quais se encaixam em determinado tema, que aí eu posso ir construindo categorias e agrupamentos. E a última, estrutura as oportunidades, então por exemplo aqui, propõe um material visual com o objetivo de transformar essas ideias numa ação, né? Ela pode estar no papel ou digitalmente, que aqui vocês vão mostrar esses dados para a comunidade escolar. E aí o que pode ser organizado ainda? Possibilidades de modelos, fluxograma, mapa mental, infográfico, aqui é uma sugestão. Então, aqui são só alguns encaminhamentos que podem ser feitos, né? Claro que cada grupo vai elaborar essa etapa, né, levando em consideração o tema que vocês escolheram, o desafio, né, a aula do RCO que foi proposta e o contexto escolar como um todo. Então, aqui são só algumas orientações. Aí, uma sugestão aqui de gestão que vocês podem estar aproveitando para quando os alunos estiverem trazendo essas informações que eles coletaram é a seguinte: a relação do estudante com o conhecimento não se dá por encerrada com as respostas corretas em tarefas e avaliações elaboradas por professores. Sempre é possível ir além, pois a aprendizagem é um processo contínuo. Para reforçar comportamentos que estimulem o aprofundamento no conhecimento, foi sistematizada a técnica aqui destacada como Puxe Mais, né? O que seria essa técnica aí?
Ela consiste, então, né, em práticas que estimulem o estudante a fundamentar o conhecimento aprendido, relacionando-o com outros saberes, assegurando rigor acadêmico e continuidade no processo de aprendizado, mesmo após o estudante demonstrar a resposta correta. Sabe aquele momento assim que, por exemplo, o aluno está contando para você sobre o marketing digital, lá numa pesquisa que ele fez. E aí você, mas me fale mais, me conte mais, sabe assim, quando você dá aquele up, assim, quer que ele se expresse mais do que ele já está falando, que ali é a técnica do puxe mais, né? Que é algo, então, que vocês podem estar usando quando vocês forem coletar essas informações dos estudantes. E aí essa técnica, né, ela tem como objetivo estimular esse estudante, então, ir além, né, para ele entender esse processo de aprendizagem como algo contínuo, né, que deve ser produzido de forma sistemática e fundamentada. E aí, ainda como sugestão aqui da gestão, tem 6 itens. Pergunte como ou porquê, peça outra forma de responder, peça uma palavra melhor ou uma expressão mais precisa, peça evidências, peça aos alunos que integrem habilidades relacionadas e peça aos alunos que apliquem a mesma habilidade em um novo conceito. Claro que nesse tópico aí, né, do procure por significado, nós dá para encerrar tipo com uma pergunta, um exemplo. Quais temas devem ser melhor estudados e aprofundados? Que é aquele tópico aqui, que nós estávamos falando do procure por significados, né? Que é o separar somente o que acha mais pertinente ou que teve maior relevância das informações que foram trazidas. Agora vai ser o momento que vocês vão se separar, né, nos subgrupos. Então vamos ver o que nós vamos fazer nesse momento. Vamos dar continuidade na produção do plano de ação, utilizando como exemplo e base para o material estudado durante este encontro. Então, vocês podem usar esse material aí, que ele sempre está disponível lá no Class, lá no grupo do WhatsApp, para abrir ele lá no grupo, se precisar, e tirar informações necessárias. Lembre-se que o planejamento de suas ações devem ter como objetivo aplicar o tema escolhido com a turma em que vocês vão fazer a implementação. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão retomar aqueles slides lá da aula passada, retomem o desafio, aquela pergunta, ver se é isso mesmo, se vai ser alterado uma palavrinha ou não, ou ele permanece. E aí comecem a definir as regras, os procedimentos e o passo a passo para esse desenvolvimento. Agora eu vou abrir aqui com vocês. Peraí. Da semana passada, vocês pegaram lá no Class o plano de ação de vocês, né? Quem que abriu aqui, que eu possa estar abrindo o plano só para mostrar? Eu não lembro, tipo, cada grupo, né? Um integrante do grupo só foi lá no plano de ação e abriu. E daí lá já vai salvando automaticamente. Então, alguém de vocês só poderia falar quem abriu, que daí eu vou vir aqui em turmas e vou abrir esse plano para mostrar e compartilhar ele. O grupo 1, profe. Foi você mesmo, professor Anderson, que abriu? Foi. Tá, então Isso vamos. mesmo. Ok, então vou vir aqui em atividades, plano de ação. Vou achar aqui então o trabalho do professor Anderson. Aqui. Deixa eu ver se ele tá modificado. Não sei por quê, mas o plano ele não tá, Tipo, aqui eu entrei, né, na tua atividade como eu fosse avaliar. E aí ele não tá modificado, professor. Não sei se você fez uma cópia dele ou não, mas aqui, ele tá todo em branco. Depois você
Eu fiz uma cópia. Ah, tá. Tá, então você fez uma cópia, você vai ter não tem problema, esse arquivo vai estar lá no seu Drive, né? E aí no momento quando você for enviar, caso seja você que envie para todos, né, do grupo, você só vai enviar o link, então no caso vai ser substituído esse arquivo em branco. Quem mais que modificou a aula passada aqui para mim ver de quem que eu posso pegar aqui para mim abrir? Alguém do grupo. Deixa eu ver quem que eram os grupos. Ali do grupo 2, quem que modificou? Jamer, Edmara, César, Valéria, Bernadette. Quem que abriu o link? Acho que quem abriu o nosso foi o Jamer. Tá, deixa eu olhar aqui no do Eu, Jamer. eu ajudei a editar, né, Aham, Jamer? Mas foi o Jamer que abriu e compartilhou com a tá. gente. Deixa eu ver se ele vai estar aberto. Exatamente. Ah, tá funcionando agora. Não, também tá em branco, ó. É, só que Provavelmente daí vocês foi um fizeram outro uma caso. cópia. Vocês No fizeram uma cópia, né? É, na verdade, a gente seguiu a orientação sua. Você falou que a gente Da cópia. poderia fazer a cópia e colocar como editor. Tá. Então eu vou abrir por aqui mesmo, pode ser. Vou abrir aqui essa do professor Jamer. Aí, então, só para reforçar o que vocês vão fazer hoje, né? Caso ainda vocês não tenham tirado essa parte aqui, ó, modelo de entrega, plano de ação. Então, vocês vão tirar isso, deixar só plano de ação, tá? Aqui, então, vai ter algumas informações que provavelmente vocês já completaram, né? Os integrantes, a série, o ano, o objetivo, a temática. E aqui, ó, por exemplo, os recursos. Conforme vai passando as aulas, vocês vão complementando. Não se preocupem em deixá-los prontinho hoje ou, né, semana que vem ainda. Então, é algo que vocês podem estar mudando. Aqui, ó, das metodologias, então, nós já vimos, por exemplo, a da descoberta, né? Vou escrever ali, não vou mudar o dele. Da descoberta e da interpretação. Mas aqui, se vocês quiserem, vocês já podem colocar as 5, né? As 5 etapas. Aí, aqui é onde vai estar o desafio de vocês, né? Que vocês organizaram ele em forma de uma pergunta. Aqui é só uma explicação, né? Que em cada reunião a gente vai construir colaborativamente cada etapa descrita. Aqui, ó, agora apareceu alguma coisa aqui nessa da descoberta. Aqui pelo tipo era um formulário, né? Que você, pelo que eu lembro, vocês estavam organizando para coletar informações dos alunos, se não me engano. Mas aqui, ó, nessa etapa da descoberta, então, aqui do ladinho, né, vocês visualizam que tem 3 momentos, ó. Entenda o desafio, prepare a pesquisa, reúna inspirações. Então, o que tem que ter aqui, nesse slide? Conter essas 3 informações, ou seja, como que vocês querem que os alunos façam a pesquisa? Que daí é aquelas sugestões que tinha lá. Agora, peraí. Agora eu vou abrir um slide aqui para nós retomar um pouquinho da aula anterior para que vocês completem hoje. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. O prepare a pesquisa, o que é? Vocês vão colocar, né, todas as atividades que vocês pensam que os alunos façam para buscar informações sobre o tema do desafio. Por exemplo, o que diz aqui? Eu posso conversar com um especialista, posso levantar dados e informações a partir de entrevista, de um formulário, posso realizar a pesquisa em materiais didáticos. Então, é o que vocês vão incluir nesta... Cadê a cópia aqui do professor Jamer? Aqui,
Vocês vão colocar aqui, então, como que vocês pretendem fazer a pesquisa. Aliás, com que os alunos façam, né, a pesquisa. Aí, depois, reúna inspirações. O que é o reúna inspirações? Vamos ver aqui, retomar nos slides. Reúna inspirações está aqui, ó. Depois, então, que eu coletei, ó, tendo realizado a pesquisa com os estudantes. Então, eles já fizeram. Agora, ou eles falaram com os especialistas, não sei, ou vocês trouxeram alguém para falar na escola, ou eles entrevistaram pessoas, ou eles observaram ambientes, não sei, o que vocês sugeriram aí. Agora vai ser o momento de explorar esses dados. Então, de que forma que vocês querem? Para capturar todas as informações que vai ser úteis. Aí, como que vocês querem reunir essas inspirações, então? Que no caso vocês vão escrever aqui também. Vocês querem que eles apresentem algo lá para a turma? Vocês querem que eles tragam perguntas? Você quer fazer uma roda de conversa com esses alunos para ouvir mais deles? Então é o que tem que estar incluído aqui. Aí esse finalzinho puxa com o gancho de hoje, que é esse slide aqui que vocês vão completar hoje, o R5. Que é a reunião 5, no caso, né? E aqui vocês vão colocar esses 3 itens. Sugiro hoje que vocês coloquem esses 3 itens em forma de caixinhas. Ó, a primeira, por exemplo, aqui vocês vão colocar conta histórias. Aqui vocês vão colocar sobre procure por significados. E aqui vocês vão colocar sobre estruturas por oportunidades. Por exemplo, o que vocês vão colocar aqui mesmo no conta histórias? Então, vocês vão estar ouvindo, né, essas informações trazidas pelos alunos. E aí, vocês vão ouvir, só vão ouvir, vocês vão anotar, vocês vão organizar post-its para depois ir separando assim por temas. De que forma que vocês vão ouvir as informações trazidas pelos estudantes? Ou não só ouvir, né? Não sei, às vezes o aluno traz algo, vocês vão ler o que ele trouxe, né? Então, como que vocês vão estarem reunindo essas informações? O segundo aqui do meinho, que é o procure por significado, bom, então eu tenho várias informações. Agora, como que eu vou pensar em estar organizando essas informações? Eu vou separar por temas, como? Então, é mais ou menos o que vocês vão tentar explicar aqui a partir do desafio de vocês. E o último, estrutura e oportunidades. Como que eu quero mostrar esses dados para a comunidade escolar? Que daí é as sugestões que o nosso slide traz, que é organizar um fluxograma, onde é que tá aqui? Aqui, ó. Criar materiais visuais, mapas mentais, diagramas, fluxogramas, desenvolva perguntas para estimular opiniões, coloque respostas das perguntas em um brainstorm. Ou seja, como que vocês vão mostrar esses dados? Tá? Acho que mais ou menos era isso que eu queria explicar para vocês antes de vocês irem para as salas temáticas. Alguma dúvida em específico? Aí agora, só que antes de vocês falarem, caso tenham, a professora Maria Estela, ela é da turma da 4ª. Ela está participando hoje. Eu vou deixar ela, eu acho que no grupo 1 mesmo, só para ela estar acompanhando as discussões, né? Ela é do grupo da 4ª, mas ela está participando com nós hoje. Alguém tem dúvida específica ou já posso ir separando vocês nas salas? E agora que eu falei das salas, né? Eu vendo vocês que estão aqui, tipo o Rafael, que levantou aquele questionamento lá no grupo, realmente, contabiliza, né? Contabiliza, por exemplo, agora, ó, já se passaram 44 minutos de reunião. E depois a gente vai voltar aqui para finalizar. Então, vai dar sempre 1 hora e pouquinho aqui, que vocês vão ter, o BI vai contabilizar essa Meet. Quem sai para as salas temáticas ainda está sendo discutido com os tutores, porque essas salas temáticas são novas, né, na Meet. Então, como que o BI vai contabilizar? Eu tenho toda a gravação, então eu sei em todos os momentos que vocês estão presentes, então, em relação a isso, para mim não teria problema. Mas o sistema que vai ter que se organizar e dar os pulos, né, para ver como que ele vai contabilizar. E realmente, daí só vai contar 1 hora e 40, por exemplo,
para os professores do grupo 1, um exemplo que é os que estão aqui nessa Meet a todo momento. Mas eu acredito que isso a gente não vai ter problema, sim, espero, né, em relação ao sistema mesmo. Deixa eu ver aqui quem tá nas salas, então... Anderson, Ângela, Beatriz e Prof. Marina é grupo 1. Não, é grupo 1, certo? Grupo 2 tá o professor César e o professor Jamer hoje. Só os dois. Grupo 3, professora Débora e professora Marli, que é o que estão. E grupo 4, Gabriele e Rafael. Não se assustem assim desses grupos aí com 3, 4 integrantes, que teve alguns que desistiram, então acredito que vai ser esse grupo pequeno mesmo aí de no máximo 3, 4, né? Só o grupo 1 que tá mais completo e ainda a Prof. Maria Estela vai participar desse grupo, tá? Então vou separar vocês 35 minutos. E aí as dúvidas... Ana, Pode falar. eu tô procurando o R5, a reunião 5, que tá com aquelas instruções sobre cada tópico. Não tô Aham. conseguindo encontrar. A de hoje, Lá no caso? Galera. Ah, tá. A de hoje, né? Essa que você estava apresentando anteriormente era R5, não era? A É que eu reunião tava... número 5, hoje é R3. eu já... Deixa tô eu tentando enviar encontrar aqui ela, então, não ó. consigo. Já vou aproveitar e já vou enviar aqui então nesse grupo antes que vocês saiam. Enviei de Tá bom. uma. Tô enviando a da semana passada e a de hoje, então aqui já para vocês irem abrindo o arquivo. Então deixa eu voltar aqui para as salas. Aí eu vou né, vocês sabem que eu fico passando ao longo do tempo aqui desses 35 minutos nas salas. Dúvidas, assim que tem uma dúvida específica, aperta lá o botãozinho pedir ajuda, que assim que possível eu já me mudo para a sala. Então, vocês vão apertar na opção participar. Aí. Sintam-se à vontade, então, nessa reunião para conversar. Ok, obrigado. Oi, boa tarde. Eu estava olhando aqui no slide 6, nosso plano de ação, ali em relação à reunião 4, entenda o desafio, prepare a pesquisa e reúna inspirações. Esse slide nós deixamos ele está em branco ainda. Eu não entendi o que nós temos que colocar nesse slide aqui. Os slides anteriores praticamente estão todos já preenchidos, né? Talvez algum ajuste ou outro ali que nós vamos precisar fazer, mas a gente colocou séries, os objetivos, a temática, os recursos pedagógicos, tecnológicos. Daí no slide 3 as estratégias avaliativas, estratégias pedagógicas, encaminhamentos pedagógicos. Anderson, Oi? você consegue partilhar com a gente para a gente ir olhando? Consigo. Quer que eu apresente ou quero que eu mande o link para vocês? Acho que eu vou mandar o link, né? Vocês abrem aí, né? Mas se você apresentar, fica mais fácil da gente discutir. Tá, beleza. Então deixa eu vou apresentar aqui. Deixa eu só ampliar a tela. Existir, né? Provavelmente. Ana aí, ó, pede para... Oi, Ana, a gente acabou não pegando, se você puder compartilhar,
novamente Os link lá links. da Tá, reunião 5. Da compartilha. reunião 5. Da É que a gente reunião saiu 5. de lá e ele ficou naquele chat Eu lá. peguei só o da tá. reunião 4. Tá, você precisa da reunião 5. Da reunião 5. A de hoje, no caso. Hoje é reunião 6, não é? Hoje 5. Nós estamos no. Ah, tá. Vê aí se é essa. Ó, que é a interpretação e a outra é a descoberta. Você tá com os dois? Isso. Interpretação, ok. E o da Isso, tô com os descoberta. dois. Obrigado, Ah, viu? já tá com os dois? Então tá. Será que a outra participante desistiu? Então, é a Bernadette, né? A de vocês. Tem uma do nosso grupo que. Ela não me falou nada, eu Não, acho. a Bernadette até a semana passada. Ela tava Não, participando. tem mais uma, né? Era Deixa eu ver, a A Bernadette, Edi. acho que deve ter acontecido alguma coisa. Deixa eu ver se foi a Edmara que me Porque toda avisou hoje. Deixa eu conferir. Foi a Edmara que me falou que Porque hoje a ia Bernadette, faltar. toda. A Edmara falou que ia faltar porque o filho dela tava com suspeita de dengue. Tá. Edmar é do nosso grupo também. É. Eu vou anotar lá, então. Bernadette. Bernadette A e Edmara. Bernadette, ela já estava. Ela está presente em quase todas, né? Sim. Aham. A da semana passada ela estava só hoje, acho que não deu para ela entrar. Agora, a outra, ela também, na semana passada, ela também Pois não é, estava ela com a também gente. faltou, né? A Edmara, semana passada, ela também faltou. Mas como hoje ela me avisou que ia faltar por causa do filho, então eu entendo que ela vai continuar, né? Ela vai pegar o bonde andando. Aí o que vocês organizaram, ela vai seguir e só contribuir. Tá bom. Beleza, então. Ok. O... Oi, profe. Oi. Oi, Cris. Como eu tava conversando aqui com a Marli, nós duas, assim, nós estamos indo meio que parece que no escuro, assim, que a nossa colega aqui do grupo, que ela é prof do componente mesmo, ela não veio hoje, né? A Viviane. Aí, tanto que a aula que nós pegamos para fazer o nosso trabalho é uma aula que ela sugeriu e tudo mais. A gente tá dando um jeitinho. Eu tô arrumando ainda aqui o slide lá, colocando lá no R5, colocando lá como você pediu para pôr Sim. conta história, separar por quadradinhos, né? Uhum. Ainda tô organizando isso. Tá. Mas eu confesso que estamos meio perdidos. Vejam o que vocês conseguem incluir hoje. Mas assim, se vocês não conseguir completar tudo o que precisa, não se preocupem, né? Já que vocês não têm essa noção da aula em si, por vocês não terem o componente, né? Então não se preocupem por isso. E aí, semana que vem, quando a Viviane voltar, ela auxilia também. Mas vejam o que vocês conseguem avançar hoje, né? Uhum. Eu acho que mais assim... Por cima, assim, a gente consegue, tipo, decidir como que a gente vai fazer essas, colher os dados, Isso. Ou como que a gente vai apresentar, acho que a gente consegue. E aí, na semana que vem, daí na semana que vem, vocês mostram essas opiniões que vocês organizaram pra Viviane, vê se, né, se entram num acordo e aí segue pro próximo slide, né, um exemplo pra próxima etapa. Ok, então. Tá bom. Ô, professora Ana Paula, Oi. eu ainda estava comentando com a Débora que eu estou em licença tratamento de saúde. Eu só retorno depois agora do recesso. Então, assim, eu falei, além de perdida, nem sala eu estou. E o componente, para mim, é muito novo mesmo, porque eu fiz 3 cirurgias de coluna faz quase um ano que eu estou em licença. Entendi. Eu falei, tô perdida. Mas você retorna, retorna ali depois das férias. Retorno depois sim. Depois das férias. E aí, depois das férias, deixa eu ver quantos encontros nós vamos ter aqui ainda. Eu acredito que dê tempo, assim,
dê tempo suficiente. Deixa eu ver, as férias vai ter 1, 2, 3, 4, 5 encontros ainda. Então, acredito que seja suficiente para que você consiga aplicar, né? Para não perder o curso, né? Já que você está participando, então a gente quer que finalize, né? Vai dar certo. Vai sim. Se cuide aí com essa coluna, então. Então, esse curso, esse formador, foi sugestão da minha diretora. Ela falou, mas ele faz o projeto de vida. Eu já tinha me inscrito em gestão de sala de aula. Ela foi lá, apagou e fez a inscrição. Projeto de vida. Sim. Eu falei, tá bom, vou fazer, né? Então tá bom, vou deixar aí vocês conversarem agora um pouquinho. Tá bom. Por nada. Olá, professora. Oi, precisam da minha ajuda? Por enquanto não, professora, nós estávamos só aqui retomando aquilo que a gente já tinha feito, né? Tá. E agora que a gente vai começar efetivamente. Ah, sim, tranquilo. Eu fico passando assim, mas caso precisem de algo específico, peçam ajuda aqui que daí eu venho direto na turma de vocês. Tá bom, pode deixar, obrigada. Anúncios? Você chama de anúncios também. Porque vai ser com base nele, eu estou imaginando que eu consigo trabalhar com os alunos. Né? Então, acho que... Entendo. Ana Paula, agora eu estou com uma dúvida, eu já ia na aula passada, mas não deu tempo, então, embora a gente esteja trabalhando com esse plano do Anderson, essa cópia que o professor Anderson apresentou para a gente, nós estamos fazendo essas modificações, cada um de nós vai ter que apresentar também esse plano, é isso, né? Depois essa cópia vocês vão pegar dele, né, que vocês também vão ter no Drive, e aí quando for o momento de vocês entregarem o plano, vocês copiam esse link e envia lá na atividade, né, que daí automaticamente vai substituir a vazia por essa. Tá. Então, por isso que eu estou fazendo essas alterações, a gente já conversou bastante na semana passada, eu falei para você que eu achei que foi muito proveitoso. Hoje a gente já andou conversando algumas coisas também. Então, assim, já colocou a forma como eu estou imaginando que eu vá colocar com os meus alunos. Então, por isso estão entrando outras formas de, não só o digital, não só essa construção, mas também usando essa coisa mais concreta. Tá? Isso mesmo. Uhum. E eu não sei as outras, porque tem a Ângela, que não é professora dessa área, a Beatriz, que é pedagoga, né? Então, também não sei se podem, de repente, como é que vão fazer, estão pretendendo fazer. Acho que você também consegue, né, Ângela? Eu estou bem perdida. A Isabel, não, a Beatriz, olha, a Isabel, que é pedagoga. A Isabel saiu? Ela não está hoje. Eu acredito que ela só faltou hoje no encontro de hoje mesmo. Tá. Viu, pessoal? Aqui, eu acho que a gente confundiu aqui, ó. O que nós fizemos agora, ele entra no Prepare a Pesquisa. O Entenda o Desafio diz assim, ó. Diante do desafio proposto, os estudantes devem identificar necessidades e oportunidades que vão auxiliar na geração de ideias e soluções. Então, aqui, o Entenda o Desafio não é a parte da pesquisa. Eu já mudei, já coloquei aqui, ó, Prepare a Pesquisa. Tá. O Entenda o Desafio é outra coisa aqui, não é isso não. Anderson, você consegue dar um zoom para ficar um pouquinho maior? Eu não consigo enxergar. Consigo,
E eu tô com dois logins, porque o meu computador pifou o microfone, então eu tenho que usar o celular na hora que a gente tá no grupo, tá? Aham. Ficou ótimo, agora tá beleza. Opa, tá cobrando demais agora. No 100 acho que dá. No 100 acho que fica melhor que a gente consegue... Obrigada. Nada. Vamos pôr no 100, fica mais. Aí, a gente consegue ver os Isso. três. Então, aqui, você pode ler de novo como é que tá lá? Tá, então assim, ó, na parte do Entenda o Desafio lá na aula da semana passada. Porque tem a parte que a gente vai fazer hoje, que acho que já é um pouco também explicando o que a gente pretende fazer, como fazer, não é? Como que a gente vai trabalhar os dados? O que você acha disso que eu escrevi aí? Quer alterar alguma coisa? Não sei se está claro. Nossa intenção é... Eu esqueci. Vou mandar o link aqui do nosso arquivo aqui na chamada. Sim. Eu mudei o título, mas ainda fico pensando se tem esse modelo ou tiro o modelo do título. E aí tem algumas coisas assim, quando você fala diante das implicações teóricas desses autores da educação matemática, quer dizer, eu não lembro do Misley e do Cohen ter falado de coisas para a educação Tem matemática. Então, a sistematização de tudo, né? leva para a educação matemática, blá blá blá. Mas do jeito que está, parece que eles escreveram. Tá? E eles falam, Oi, prof. visualizamos a Eu falei que aqui nessa parte do projeto é uma sistematização de todas as informações. E não estruturá-la, entendeu? Então tem que rever isso, porque está dando má interpretação. Prof, coloquei aqui no bate-papo Você fala modelo, então, de novo, também padronizar as coisas. E aí, depois você fala assim, busca-se com os dados, né? Com os dados aqui, né? Com a pesquisa, enfim, né? Com os dados. Compreender por meio da formação continuada as possibilidades e desafios da apropriação do conhecimento de PEC. De novo, acho que você tem que falar, né? Olha, os professores então, pedagogia, tecnologia e conteúdo, o que eles estão fazendo, né? Então não é o conhecimento, entende? Assim, eu entendo o que você quer falar, né? Em termos de se vai se apropriar de tecnologia, vai se apropriar do conteúdo, mas isso é uma instância, sabe como? Então, assim, eu achei que está geral e pode dar margem a pessoa entender uma outra coisa, tá? Então, por isso que acho que você refletir um pouquinho mais e melhorar isso. Do artigo que tem, beleza, mas só me falem qual é a ideia, né? O que vocês estão pensando, até para eu já ir contribuindo também para isso. Um abraço. Né? Foi estranho. Será que é isso, Diana? Não seria o quanto o produto?
Como que é? Vamos lá, então. Quanto? Aonde que nós encaixaria o quanto aqui? Vamos organizar essa frase. Lá, no começo, lá, e o quanto o produto... O quanto este produto terá relevância para o público. Colocar ela mais direta. Ah, tá. Então, vamos lá. E o quanto... O produto ou serviço... O produto terá relevância para o público. Não, ali tá certo, Anderson. O terá é lá na frente. Ah, não, tá certo. Ao invés de tem, o quanto esse produto ou serviço será oferecido terá relevância, ao invés de tem, a sugestão da Anja vai terá. Terá... Não aí também. Relevância. Ah, tá. Terá Relevância. Ou para o mesmo. Terá relevância. Uhum. Isso, então? E o quanto esse produto, serviço terá relevância para o mesmo? Como fazer a empresa digital seja acessível ao público. E o quanto esse produto ou serviço terá relevância para o mesmo. Acho que sim. Para pesquisa, busca por empresas digitais apresentadas, serviço, para pesquisa, Daí o último item aqui, o reúne inspirações, ele diz assim, ó, analisar os dados e resultados obtidos com a pesquisa é fundamental para encontrar inspirações que auxiliem a solucionar o desafio. Então o desafio é a nossa pergunta lá, né? Como os estudantes podem desenvolver uma página de vendas com logomarca, página inicial, exibição de produtos, serviços, contatos, com interface agradável aos usuários da página. Lembrando que essa frase nós podemos mudar também, senão ver que nós vamos se complicar aí, né? Né? Eu não tô achando essa parte aí com história. Não, eu pulei, eu fui pro outro slide. Olha lá, eu coloquei no outro slide. Conta história. Ah. Eu tô até digitando um pouco aqui, ó. Ah, tá. Se você quiser, eu acho que ficou bem formulado o jeito que você falou. Se você quiser dar continuidade nisso que eu tô escrevendo, eu vou inserindo a outra caixa de texto. E daí eu vou vendo o que vai precisar daí. Você pode escrever o que você falou. Tá, tá, mas então eu preciso achar. Porque aqui tem o slide 7. Ah, tá. Exatamente. Da forma que é organizar no caderno. Isso, então essa parte. Então nós fizemos uma parte. Nós estamos já no segundo lá. Falta o primeiro, que é isso, como, que é por meio da entrevista, onde, quando, por meio de entrevistas. Dá para ser anotado no caderno mesmo deles, né? Sim, pode. Igual eu falei, nós vamos fazendo, depois melhor, vai pensando. Daí eu consigo abrir, se nós conseguirmos a aula, eu abro ele nesses dias que eu estou de licença e vou melhorando. Até aquela parte dos slides, pode deixar que eu tiro lá onde é plano de ação, para deixar com a nossa cara. Tá bom? Ok. Aqui, né, a gente também pode colocar que é o caderno, alguns formulários, porque a gente pode também estar melhorando. Claro que se a gente vai fazer algum formulário, vai usar o meio digital.
Esse quando aqui é uma data, será? Eu não entendi também. Prof, lá na primeira parte de conta histórias tem o como, onde e o quando. O quando se encaixa, tem que colocar uma data específica? Deixa eu abrir aqui, peraí, pra mim confirmar. Cadê? O quando. Quando que é estipular tipo um tempo, assim, a partir de depois que os alunos receberem o desafio. Quanto tempo mais ou menos que eles vão ter para começar a trazer a devolutiva? Entendi. Então podemos colocar ali talvez 2 semanas, assim, até os alunos fazer toda essa pesquisa, porque é de entrevista, né? Então A oratória pode ser uma ferramenta importante, né? E tudo mais. Sei Sim. lá. Já vamos tirar essa dúvida então com a professora aqui, que ela já entrou aqui. Professora, Oi. nós estamos ali na parte do procure por significados e estruture as oportunidades, né? Tá. E aí a gente queria só entender assim, no procure significados ali, né? Dar significados, encontrar ligações. A gente colocou mais ou menos assim, nós vamos entregar para eles uma entrevista, com papel mesmo, com um questionário, com questões objetivas e dissertativas, para eles falarem sobre as dificuldades dele com relação à oratória, que é o nosso tema. E aí, né, nós vamos recolher esses dados, essas informações, e ali nós vamos ter, então, um entendimento das principais dificuldades que eles encontram na hora de exercitar a oratória. Aí, nesse momento, para dar significado, a gente traz um vídeo com uma história de vida, ou a gente traz uma pessoa para falar sobre esse tema, como seria? Agora aqui, vocês vão verificar dessas respostas trazidas pelos estudantes, as quais que foram mais relevantes, né, e mais instigantes, então, para auxiliar a responder esse desafio. Então, vocês vão separando, tipo, a do aluno tal se encaixa com a do aluno tal. Às vezes, quem sabe fazendo agrupamentos, organizando categorias ali a partir das respostas que eles foram trazendo. Vendo similaridades que vocês podem estar trabalhando daí. Porque é como se fosse uma pergunta, por exemplo, quais temas, né? Quais temas que devem ser melhor estudados? Ou seja, das respostas que os alunos trouxeram, o que mais que deve ser mais aprofundado e estudado? Esse é o procure por significados. Entendi. É encontrar um padrão, né? Tá. Isso. E ali na parte da estrutura e as oportunidades, seria pra gente daí trazendo, dando esse, né, depois de dar esse significado, pedir para que eles fizessem um mapa mental, isso, ou assistissem um vídeo, algo nesse sentido, para entender a importância da oratória. Que daí como que vocês agora, esses temas aí que vocês acharam mais pertinentes, como que vocês vão expor essas informações trazidas pelos alunos para a comunidade escolar? Né? Criar materiais visuais, desenvolver perguntas para estimular a opinião, colocar essas respostas lá naquela nuvem de palavras, mais ou menos como que vocês vão agora expor esses dados? Ah, tá, entendi. Professor Rafael, tem alguma pergunta? Não, acho que deu para esclarecer as dúvidas. Então vou deixar vocês trabalharem agora. Se quiser, Anderson, colocar logo após a entrevista, entre parênteses, o presencial ou online, a gente já está respondendo daí o como. Tá. É porque pode ficar resposta, né? É porque, nesse caso, o aluno também pode ter entrevistado o empreendedor e trazer o vídeo para apresentar em sala. E eu acho que a roda de conversa já está respondendo também o quando. Né? Porque é esse compartilhamento, não é? Sim. Já respondeu as 3. A gente faz esse compartilhamento daí. Perfeito. Então já fica ali, fica completo, então.
No Procure Significado. Lá na folhinha. Lá na folha, eu imprimi porque eu não enxergo. Diz assim: organizar os conhecimentos por tema, dar significados e encontrar ligações entre os temas, colocar as ideias sintetizadas em um registro. Então, é como mostrar os resultados, como é que você vai organizar tudo isso. Organizar tudo isso que os alunos trouxeram. Então, aí, nessa parte, já vai entrar a diferença entre alguns registros que podem ser digitais ou alguns registros que podem ser feitos de forma concreta, no papel e tal. Porque vai ser organizado por tempo mesmo, né? O que for aparecer daí. Eu acho que aqui a gente não tem muito como esmiuçar mais do que está colocado aqui, ó. Mostrar os conhecimentos por tema e encontrar as ligações entre eles. Acho que no ficaria Mas poderia, Anderson, aqui poderia ser uma atividade simples, por exemplo, de um Jamboard, de separar as empresas por setor, de repente? Isso, acho que dá para agrupar as empresas de vendas, né, de mercadoria e as prestadoras de serviço. Isso, bem, vai, perfeito. Então, utilização do Jamboard. Utilização do Jamboard para agrupar. Classificação? Seriação? Para classificar as empresas pesquisadas, porque é no caso o que eles forem apresentar ali para nós, né? Em prestadoras de serviço e a outra que você falou. Deixa eu ver aqui. Ela previa, né, a gente fazer isso. Era um exercício que o professor tinha que fazer, imaginar o que os alunos trariam de conhecimento sobre aquele tema, né? Uhum. Para ele já ir se preparando para um momento de aprofundamento do conteúdo, enfim. Né, tinha essas etapas, né, na pedagogia histórico-crítica. Porque agora eles estão analisando o que os outros alunos estão falando. E quando que nós vamos entrar explicando as mudanças, ou em que momento que eles vão pesquisar sobre as mudanças no mercado de trabalho? Porque esse é o nosso desafio, né? As mudanças no mercado de trabalho nas últimas décadas. Bom, com a chegada dos dados, eu acredito que aqui a gente vai agir com uma tutoria, né? Na parte 3 ali do Conte Histórias. Não, procure por significado. A gente usa como uma tutoria, que ali a gente traz os materiais explicando essas mudanças. Daí eles vão analisar as respostas e daí ao final ele vai identificar o que seria ali então o resultado que ele pode refinar essa pesquisa, melhorar, trazer mais dados. Que é também um estudo assim de estatístico também, né, que chega a um ponto que até o IBGE trabalha também para sempre ter dados mais coerentes sobre aquilo que ele pesquisou. Então, e aí a gente já teria que estar mais ou menos, porque eu estou sempre, cabeça de professor é assim, né? A gente está fazendo aqui, mas eu já estou imaginando eu
fazendo uma aula mesmo, né? Ou uma sequência didática, né? Aham. Lá colocando na prática, né? Porque Não, concordo. nosso objetivo é esse, né? Tá lá é entender as mudanças no mercado de trabalho nas últimas décadas. Mas pela linha. Professores mesmo. Isso, aham. Oi, prof. Oi, agora que Tudo bem? consegui voltar aqui. Não tem problema. Prof, eu coloquei o link aqui do nosso slide lá para você dar uma olhadinha. Tá. Como eu falei ali com a Marli, nós conseguimos estruturar de uma forma bem Você mais consegue genérica, enviar só de pra gente não novo perder a linha. aqui no chat, então, pra mim? Consigo. Que daí, como eu entrei agora, tá em branco. Ah, é verdade, tá em branco. Abriu. Deixa eu ver. Aí, o Aqui. jeito que mais colocou as ideias. Ó, já dá pra pra tirar estruturar melhor esse. depois, No começo aqui do primeiro slide, dá pra deixar só plano de ação. Ali que já dá pra mudar. Deixa eu vir aqui na descoberta agora. Colocar a pergunta de novo: como nós podemos solucionar os principais problemas ocorridos no mundo do trabalho no pós-pandemia em nosso município? E aí, o que vocês pretendem fazer? Pesquisa de campo, com entrevista com comerciantes, empreendedores e produtores locais, ótimo. Palestra com empreendedor ou comerciante. Uma coisa que tem que colocar aqui, tá acabando, né, o tempo, mas ó, vocês vão coletar esses dados. Agora aqui vocês precisam colocar como que vocês querem que os alunos apresentem para vocês. Eles vão apresentar, tipo, oralmente, assim, em cartazes, vão só falar, vocês vão se reunir numa roda de conversa. Então, em colocar esse item aqui. Ótimo por hoje, viu? Eu também achei muito bom. Caminhou bastante hoje, né? Clareou as ideias, assim, Clareou. agora quando você consegue enxergar as coisas, né? Viu? Cara, eu acho que você também ficou um pouquinho mais mexida aí agora. Viu, gente? Seguinte, antes que eu esqueça, eu vou mandar para vocês o link dessa cópia com todas essas alterações. Veja se vai abrir para vocês aí, se vai aparecer as alterações que nós fizemos agora. Vou colocar ali no chat ali, quer ver? Você vai pôr no chat aqui ou no nosso particular lá no grupo? Eu vou pôr aqui, ver se já salvo lá ali lá. Só parar aqui de apresentar. Obrigada, viu, Anderson, por ser nosso secretário. Ô, Anderson, naquela fonte que eu salvei da semana passada, já aparecem as alterações agora. Eu abri, que legal. Já aparecem as alterações também. Legal. Bacana. Ó, tá aí, ó. Foi pro chat ali já. Vê se tá salvou. Na verdade, ele salva automático, né? Mas só pra ver se realmente tá ok, né? Eu mando no grupo lá também depois. Então, voltamos aqui com os 4 grupos. Primeiramente, eu tava terminando de falar, eu tava conversando, acho que com o grupo 3, né, da professora Débora e da professora Marli. Isso. Inclusive, até se vocês quiserem compartilhar, ou de vocês, que eu termino de falar sobre o meu raciocínio e vocês já apresentam pro geral já. Assim, as informações que vocês conseguiram colocar até então. Se possível, né, vocês apresentar hoje. Tá, prof, nós podemos apresentar, só que eu não sei como que eu faço para compartilhar. Tá, então aqui embaixo tem alguns botõezinhos, e aí tem o 1, 2, 3, 4, o quinto botãozinho tá apresentar agora. Aí se você clicar nele, você pode clicar na opção a tela inteira. Quando você clica na tela inteira, então você vai selecionar a tela que está aparecendo ali naquela aba, você clica nela, que daí ativa o botão compartilhar, ele fica azul e você vai conseguir compartilhar com nós. Tá. Aí, ó, já deu certo.
Aham. Tá, vamos desde o início. Já pode voltar lá no primeiro slide daí. Uhum. Aí. Quiser colocar um F5 aí ou compartilhar com nós, para ele ficar maior a tela. Tipo, para nós tá dividida em duas. Aí, aqui, né? Vai ali agora em cima. Agora deu certo? Apresentação de slides. Quase no canto superior direito. Aí. Isso. Então, elas já apagaram. Isso vale para todos. Daí, o que a gente for conversando aqui, né? Elas já apagaram aquela opção modelo, tal. Só deixaram o plano de ação. Então, é isso que vocês vão fazer em todos. Passa pro próximo, prof. Aí, vamos ver as informações que elas já colocaram. Ó, elas definiram, então, que a temática vai ser o trabalho no pós-pandemia. Então, essa é a temática delas. A aula 34, elas não definiram uma turma específica, porque elas são de diferentes realidades, assim, vamos dizer, mas todas têm ensino médio, se não me engano, né? Então, elas vão aplicar cada uma numa turma específica, já que essa temática ela pode se encaixar em qualquer disciplina, qualquer ano. E aí o desafio, como é que ficou? Como nós podemos solucionar os principais problemas ocorridos no mundo do trabalho no pós-pandemia em nosso município. Então, eles trouxeram ali para a região. Cada uma que for aplicar é um grupo só de meninas, porque acho que o Renan desistiu, é a Viviane, a Marli e a Débora. Então, cada uma vai aplicar na sua realidade, lá na sua cidade, e vai constatar, então, no seu município. Pode passar para nós, prof. Aqui ainda elas vão completar, mas isso, como eu falei, né, isso para todos os grupos, vocês vão completando ao passar dos encontros, né, então não se preocupem quanto a isso. Pode passar os próximos 2 slides agora, porque o outro vai ser a pergunta, que eu já li, o outro vai ser as orientações, nesse aqui que eu tava explicando para elas, daí acabou a Meet lá. Então, o outro, esse. Então, como que elas vão coletar as informações? Ó, elas pensaram, então, em fazer uma pesquisa de campo com entrevistas com os comerciantes, empreendedores e produtores locais. No caso, os estudantes farão isso. Bem como elas pensaram em fazer uma palestra com um empreendedor ou um comerciante local para que possa relatar suas experiências. Veja, então, eles têm 2 formas para coletar dados. Né? Então, os alunos vão trazer dados dessas diferentes opções aí. Aí, o que eu estava falando, que vocês vão incluir aí, podem anotar num papelzinho, depois vocês colocam, falta um item para responder sobre o Reúne Inspirações. Ou seja, então vocês coletaram todos esses dados, prof. Como que vocês agora vão começar a analisar? Ou seja, vocês vão ouvir o que os alunos trouxeram, vocês vão pegar essas entrevistas e só ler, vocês vão fazer uma roda de conversa para começar a puxar o assunto aí das entrevistas, como que essa palestra aí que o empreendedor vai falar, ou comerciante local, como que os alunos vão trazer informações para vocês. Então, falta um tópico aí de como que vocês estão pensando em começar a analisar esses dados. Não sei se fui clara, assim, num item que vocês precisam colocar nesse slide. Aí passa pro próximo, fazendo favor. Aí vamos ver como é que elas fizeram. Que essa aqui parte... foi... Tá, agora fica à vontade você aí para explicar, que daí qualquer coisa eu interrompo se for preciso. Tá bom. Primeiro, né, eu e nós não temos o componente. A nossa colega que tem, ela não estava hoje. Então, a gente estava um pouco perdido, assim, a gente colocou de forma mais genérica aqui, só para a gente não perder essa linha, né, essas ideias. Então, a gente vai fazer, né, as entrevistas ali, nós vamos ouvir os alunos através das entrevistas que eles vão fazer com esses comerciantes, que será ou presencial, né, ou então através do registro por formulário do Google, que aí podem ser feitos, né? Eles podem conversar com esses comerciantes via WhatsApp, mandar o formulário e já coletar essas informações que eles precisam.
Aí ali no grupo, né, a gente colocou como 2 semanas para que eles coletem esses dados para apresentar para a turma e para a prof, né, o que eles conseguiram com essas entrevistas, né? Ah, vou te interromper aqui um pouquinho, que acho que é importante essa parte ali, ó, do tempo. Não sei se vocês, nos grupos de vocês, estipularam um prazo ali no Conta Histórias, né? Quando os alunos forem trazendo todas as informações. Que prazo que vocês vão dar para eles para trazer essas informações? Então é algo importante aí que vocês podem anotar para depois incluir nesse item. Pode continuar, prof. Uhum. Aí no procure por significados, nós colocamos ali em analisar as informações com a sala, né? Apresentando ali, pode ser por roda de conversa, então tem que adicionar mais isso. E aí nós separar com os alunos, né? Essas categorias, por exemplo, tipo de comércio ou comerciante, ou então empreendedor que eles entrevistaram. Por exemplo, a minha escola que eu tenho é de interior, de comunidade. Então, pode ser que uma das entrevistas seja com um produtor rural de queijos ali. Então, que tipo de comércio que ele tem, né? Separar por essas categorias. Se é empreendedor rural, se ele... Ou então ele tem uma vendinha ali na comunidade, se ele tem um mercadinho ali na comunidade, que tipo, né? Que categoria que a gente pode organizar esses comerciantes. Perfeito. E aí, a estrutura e possibilidades, né? Onde a gente vai fazer um mural com... aí a gente não conseguiu, assim, só colocar bem, expressar bem ali. Mas pensamos num mural apresentando ali as problemáticas e as soluções que foram coletadas durante essas entrevistas e durante a palestra também. Sim. Mais uma vez, retomando só uma possibilidade aí, um exemplo do próprio produtor rural. Então, não foi mais possível fazer as feiras, né? Aqui na minha cidade até parou, a feira não está mais acontecendo. Então, muitos desses produtores, eles procuraram soluções buscando ali e se inserir em meio às redes sociais. Então, não tinham mais acesso às feiras, mas tinham acesso a esses meios de meios digitais para conseguir levar o produto deles para as pessoas. Então, né, é só um exemplo. Então, a gente vai colocar no mural, apresentar na escola, né, no mural na escola, as dificuldades e soluções. Bacana. A ideia central já está toda aí, né? Agora eu pensando, volta no slide anterior, que é o R4. Agora, com o passar das aulas aqui, vocês vão fazer a entrevista, né? Agora, aqui, daí vocês vão completando, tipo, o que vocês pretendem que os alunos perguntem? Tipo, essas coisas que você comentou agora, ouvindo você, me fez lembrar que vocês já podem ir colocando temas. Conversando, né, depois com a Viviane, que faltou hoje, sobre o que vocês querem que os alunos perguntem para esses comerciantes. Aí vocês já vão completando. Então, é um slide que a todo momento ele pode estar em construção. Às vezes não na aula seguinte, vocês vão retomar indo o slide da descoberta, sem problemas, né? Sempre acrescentando informações. E no anterior ali que você no anterior não, no R5, que daí você colocou só escrever o mural, né? Mas aqui depois com o tempo dá para vocês detalhar mais como que vocês vão organizar esse mural e a forma, sei lá, em post-its. Vai estar organizado gráficos, vai estar trechos das entrevistas, não sei, né? Então, daí vocês vão melhorando essa informação. Mas, para o primeiro momento aí que vocês se sentiram sozinhas, sem a prof de projeto de vida, tá ok. Porque o tema é um tema bem abrangente, né? Que até eu, em matemática, por exemplo, poderia estar trabalhando com essa parte do pós-pandemia, né? Dos comércios. Então, vocês conseguiram relacionar bem. Então, por isso. Acho que eu cortei. Então, é isso, prof, que nós, né, elaboramos.
Isso, pode parar de compartilhar, então, obrigada. Então, assim, a toda reunião a gente vai estar compartilhando de um grupo, né? Para vocês estarem vendo o que o outro grupo tá fazendo, pegando sugestões, pegando ideias, ó, tipo a ideia ali dos prazos, né? Elas colocaram um tempo. Nem sei se todos os grupos colocaram, então é algo já que dá para vocês acrescentar no de vocês, né? Alguma dúvida? Senão a gente vai finalizando a reunião de hoje. Seria isso. Então, vou tirar a nossa foto. Se puderem abrirem as câmeras aí. Pra mim não tá aparecendo todas, mas às vezes é a internet mesmo. Então, vou tirar aqui rapidinho antes que feche. Se vocês também quiserem tirar um print aí pra garantir. Isso. Mas então era isso por hoje. Agradeço a participação, né? Espero nos encontrarmos na semana que vem. Estou à disposição para possíveis dúvidas, tanto no privado quanto lá naquele grupo, tá? Uma boa semana para vocês, então. Nos vemos quinta-feira. Tchau, tchau para todos.